Espírita está começando e a caridade é a nossa notícia. Hoje as nossas convidadas são espíritos pioneiros aqui da cidade de Sapiranga. A Carla Lippert, que é fundadora e trabalhadora voluntária da Sociedade Espírita Seara do Bem, de Sapiranga, e também a Lisete Bart, que é também fundadora e trabalhadora voluntária da Seara do Bem. Bem-vindas, meninas. Bem-vinda, Carla. Obrigada. É uma alegria poder estar junto com a Lisete, né, no teu programa, e vamos juntas, né, deixar bem registrado todo esse trabalho, toda essa doação, todo esse amor por Jesus através da Seara do Bem. Seja bem-vinda, Lisete. Boa noite a todos. Com certeza vai ser uma alegria recordar a nossa trajetória, né, Carla? Nós somos, realmente, foi planejado o mundo espiritual, e relembrar e contar nossa história vai ser uma grande oportunidade, com certeza. De cada uma, como a Carla encontrou o Espiritismo, depois como a Lisete encontrou o Espiritismo, como as duas se encontraram e daí chegamos na Seara do Bem. Pode ser, Carla? Conta um pouquinho do seu encontro com o Espiritismo. Eu, muito católica desde sempre, ao ponto de, com 13 anos, já dar catequese, crisma, participa de Emaús, encontros de ECC, fiz cursos de palestra, para ser palestrante na época de Emaús e tal. Então, quando eu conheci a doutrina, eu era coordenadora das missas de quarta-feira, junto com o padre, na época, o padre aqui da nossa cidade. Então, foi uma coisa, Deus foi muito incrível, assim, né, porque uma tia minha, que posso dizer que foi quase como uma segunda mãe, ficou doente, teve um câncer, e através dela, que foi através de uma casa de cura que ela procurou, que eu despertei para aquela dúvida, e a vida continua? E a gente não morre e vai para o céu? Como assim? A vida continua? Os mortos falam, sabe? E ali deu um pum no meu coração, e eu pedi licença para o padre da época, que eu precisava de um afastamento de todas as minhas tarefas da igreja para conhecer, para entender o que estava acontecendo. E consegui imediatamente iniciar a frequência na Ciranda de Luz, né? Isso foi em 96. E a primeira vez que eu entrei no Ciranda de Luz, assim, que eu senti a espiritualidade, nossa, eu entendi todo o processo, comecei a estudar já ESD, mediúnico. No segundo ano já estava envolvida na evangelização, e assim eu conheci a doutrina, e assim eu conheci a Lisete, que foi minha prof. Na época ainda era ESD 4, né? A Lisete foi minha professora, né, Flor? Foi. Então já vocês se encontraram também no Espiritismo. Mas você também é de Sapiranga, né, Lisete? Vocês já se conheciam antes, imagino. A Carla é muito conhecida na cidade pelo trabalho dela, né, como arquiteta, então ela tem várias placas, enfim, ela é muito conhecida, né, sempre frequentou a Sociedade de Sapiranga, então tínhamos sim esse conhecimento, mas era muito distante, era aquela de cumprimentar, de se respeitar, de se admirar, mas não tínhamos uma intimidade maior, né. Quando eu fui dar aula para Carla, é que a gente obteve claro que dentro do trabalho sempre a gente tem aquelas histórias pessoais nossas que a gente acrescenta, então a gente vai conhecendo um pouquinho uma da outra. Mas a história em si vai muito além disso, né, Carla? Nossa, né? Sim, porque foi uma coisa incrível. Eu em 2002, em função até de um problema que eu tive com a direção do Ciranda, eu comecei a fazer uma pós-graduação na Unicinos, e os dias de palestra e de aula no Ciranda eram os dias de minha aula. Então eu comecei a frequentar uma outra casinha, que na época chamava-se Almas Irmãs. E aí eu comecei a frequentar aquela casa, e foi, sabe assim, Marcelo, uma coisa muito louca, que em 30 dias estando ali, me botaram como presidente, assim, como uma coisa que eu fui para uma reunião, só para participar da reunião, saí de lá presidente. E aí, com todo o meu trabalho, sabe, mas eu não conseguia nem explicar o que tinha acontecido. E a primeira coisa que eu pensei, preciso de ajuda.
E aí Deus, a espiritualidade, aquela intuição, eu fiquei sabendo que a Zeta, que a Lisete e a irmã dela também estavam um pouco atritadas com a direção, naquela época, do Ciranda. E aí, num sábado, eu convidei a uma parceira nossa do Almas Irmãs, fomos fazer a visita para Zeta, assim, tipo, nós tínhamos um carinho através do Ciranda, minha professora, eu tinha um amor pela Zeta, um respeito, eu achava ela, assim, o máximo, né, sabedora do espiritismo, porque ela, como professora, realmente, ela foi maravilhosa para mim. E aí, fui convidá-la para dar um passo adiante, né, me ajudar a montar uma nova casa e a organizar toda uma nova diretriz para aquele Almas Irmãs, tanto que mudou de nome. Aí, conforme o registrador, o seu Assir do Registro de Imóveis, ele disse, olha, gente, fechem aquela casa, né, por causa do problema de papéis e registros e tal, abram uma nova casa com outro nome e façam tudo bem certinho desde o início. E aí eu fui pedir ajuda para ela e parece que sim, foi aí o nosso imã, acho que, sabe, pegou assim, né? Acho que houve um chamamento de coração para coração, aqui a espiritualidade já sabia. E dali em diante, ninguém mais nos separou, né? Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, então, Marcelo. Isso, como é que chegou no espiritismo? Porque você já estava como facilitadora quando conheceu a Carla, então como é que isso você aí. comprou o espiritismo? Eu comecei antes, eu comecei lá por 87, mais ou menos. Das antigas. E logo após eu casei muito cedo e eu comecei a ter sonhos premonitórios. E assim como a Carla, eu era católica, fui na juventude luterana, toda a minha juventude luterana. E aí nesses sonhos premonitórios comecei a me assustar e fui procurar alguém para me explicar o que estava acontecendo. Comecei a ter medo disso, né? Inclusive assim, premonições de morte. E aí me falaram no tal do espiritismo, e eu só conhecia uma pessoa que frequentava o Ciranda, eu tinha um medo tremendo daquele nome, e aí tinha Kardec na frente do livro, então aquilo era meio assustador para quem vinha de uma religião assim tão correta, né, que luterano e católico. E eu fui atrás e também me apaixonei consegui encontrar as explicações, e fui uma das fundadoras do Ciranda de Luz, no sentido de antes do prédio, e era uma sala pequenininha, e quando a Carla chegou lá, eu realmente já estava sendo facilitadora. E é interessante assim que depois que tudo passa, a gente entende o porquê. Isso a doutrina nos explica mais do que, né? É impressionante assim a perfeição das coisas que nos acontecem. E realmente, assim, houve um período muito de várias pessoas, não só eu e a Carla, mas a gente teve várias pessoas que começaram a ter pensamentos diversos, né, em relação ao que estava acontecendo dentro da casa. E acredito que a própria espiritualidade, às vezes, permite para que a gente possa abrir novos caminhos. E realmente, assim, a Carla me encontrou, né, eu estava afastada. E a minha grande dúvida, porque quando a gente estava trabalhando para muitos anos nessa mesma casa, o que fazer, né? Aí teve várias casas espíritas de Novo Hamburgo, que eu já dava palestra em Novo Hamburgo, que eu ia negociar meu passe, mas Novo Hamburgo era longe. E eu não tinha conhecimento das Almas Irmãs, assim, muito pouco. E interessante, quando eu fui dar palestra em Novo Hamburgo, encontrei o Sr. Nilton Andrade, que já foi até presidente da federação, né? E eu perguntei para ele, o que eu faço? O que eu faço? Vou para onde? E ele disse, tu conhece? Tem uma casa nova que abriu lá num bairro de Sapiranga. Quem sabe tu vai ajudá-las? E nesse processo, a Carla veio me visitar, me convidar para trabalhar com ela. Né? Então, aí eu aceitei. E era a mesma casa, isso? Era essa casa, Almas Irmãs. E aí foi interessante que realmente foi um encontro de almas, né, Carla? A gente sempre diz que nós somos mais do que irmãs, assim, é um sentimento de muita amizade, de muito amor mesmo. E as coisas foram acontecendo tão corretamente, tivemos que mudar o lugar, que era uma mini garagem, não era nem uma garagem o tamanho daquela casa, né? Era uma coisa muito pequena. E aí a gente conseguiu alugar uma sala no centro da cidade e falamos para Carla, vai ter que mudar o nome. Esse nome foi intuitivo, né?
Foi maravilhoso. Gomes, um dia eu sonhei, acordei a Seara do Bem, e aí depois a gente sempre, vamos começar então tudo do zero, estudo, vamos federar, e aí começamos a nossa trajetória, né? Até... E aí nós íamos, lembra, querida, que a gente ia para Porto Alegre na federação, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Aí a gente chamava o seu Newton. Ai, seu Newton, vem para Sapiranga. E ele vinha para Sapiranga, a gente se encontrava com ele e perguntava e tirava do bom. Montamos toda a estrutura, né, Flor? Tudo organizado, fizemos todo o nosso regimento interno, federamos a casa hoje é bala. Fizemos cursos, e aí, como a Zeta falou, muita gente também saiu do Ciranda e veio trabalhar na nossa casa, assim, e foi se aprofundando, e a gente foi estudando, para realmente formar uma casa séria, e uma casa que transmitisse amor, fosse assim, calor humano, que fosse agradável, que as pessoas entrassem na nossa casa e sentissem, né, que estavam dentro de uma família, né, que é a família de Jesus. Mais ou menos isso. Mas a gente muito foi para Porto Alegre, nossa, eu lembro. Atrás disso. A necessidade do estudo, da compreensão, inclusive dessa questão de como montar a casa. Então, realmente, pioneiras e desbravando realmente, né? Exatamente. A Zeta dizia, gente, nós temos que fazer o estudo, né? A gente tem que fazer o grupo mediúnico, daí lá vai nós para Porto Alegre para falar com o pessoal como montar, como fazer, como é que eram as normas, como organizar os médios. Nossa, foi assim, do zero mesmo. Mas foi maravilhoso, valeu a pena. Vocês achando que era do zero, mas é claro que tudo estava muito bem programadinho. Ah, com certeza. E que bom que a gente não sabe que é programado, que a gente fica, será que é isso? Será que vai dar certo mais? Quando o trabalho é do bem, né? E a seara do bem. E o mais incrível disso tudo foi como a gente conseguiu adquirir a nossa sede, né? Que a gente já tem sede própria. Nossa casa, quantos anos, Carla? Desde 2012. A gente comprou em agosto. A gente tá junto desde 2005, 2004? 2004, que a gente estava no... 2002, lá na Vila, na São Luís. 2004, no centro. E daí, 2008, a gente federou a casa, que a gente conseguiu deixar tudo ok. E 2012, a gente inaugurou a sede nova. 12 do 12 do 12. E interessante, Marcelo, que a gente, para comprar nosso terreno, essa história é muito bonita. É verdade. A gente queria comprar um terreno. Primeiro, a gente queria comprar um terreno longe do centro, porque já havia uma casa espírita no centro. Então, a gente queria comprar um terreno em outro bairro. Aí, nós não tínhamos dinheiro nenhum, a gente só queria comprar, né, no caso, né? E aí, foi muito interessante, porque tinha 2 terrenos à venda numa esquina, uma esquina e um terreno do lado. E o proprietário queria vender os 2, mas ele queria um terreno à vista e o outro terreno ele queria sem entrada, parcelado em 48 vezes. R$1.000, de R$1.000. De 48 parcelas. Isso. Aí a imobiliária achou um rapaz que comprou a esquina à vista e nós compramos então o outro do lado por 48 parcelas. De R$1.000. Sem entrada, sem nada. E aí nós fazendo cachorro quente, fazendo de tudo, né? A gente começou a fazer assim, horrores de campanha, jantares de massas que eram sucesso, né? Os cachorro quentes de 3, 4 por ano, é verdade. E o jantar de massas também, que era bacana, porque era uma festa, um encontro, assim, inclusive como divulgação do trabalho, né? Eu acho que além de nós conseguirmos a questão financeira, mas divulgação junto, foi muito importante. E aí, quando a gente pensou em construir lá, não deu certo. Aí tinham construído um outro prédio que não ia dar certo, a gente do lado, e a gente pensou assim, então, mas a gente tem que ir para outro lugar, o que a gente faz, né? Aí procura alguma coisa e vai. E assim, do nada, né? Do nada, surgiu a nossa sede hoje, e a gente teria uma doação que o pai da Carla, né, já tinha nos deixado um terreno, né, Carla, que nos doar, depois ele desencarnou. E aí, quando a gente achou essa casa, nós precisávamos dar uma entrada, tinha que pagar à vista, lembra? E nós ligamos para aquele rapaz que comprou o terreno do lado. Ele, olha, tu quer comprar o nosso terreno?
quero. Tu paga à vista? Pago. E foi assim. E vocês já tinham pagado em 48 vezes. Sim, e aí vendemos à vista. E mais um pouco da Zeta e um pouco do meu pai. E a gente conseguiu toda a grana e compramos a casa. Qual é que é o bairro que está agora o É no centro. Está no centro. Na realidade, é centro quase que... Bairro Oeste, né? É, quase bairro Oeste. Ele é assim, no finalzinho ou na entrada de Sapiranga. Né? Bem distante da outra casa. Mas ele é bem no início, né? E Carla, e essa casa que a gente comprou, que é mais interessante ainda, que era um sonho do pai da Carla, de nos ajudar. Quem construiu a casa foi... o meu pai. Há 60, 80 anos atrás, quando ele chegou em Sapiranga, o pessoal que comprou aquele terreno chegou, meu pai tinha madeireira, nós precisamos de uma casa assim, assim, e o pai na época construía. O pessoal pagou por mês e o pai pegou e fez a casa. E anos depois a Seara do Bem compra a casa que o pai fez. Bem legal, né? Essas histórias que, novamente, a gente acha que não são programadas, né? Mas você falou inicialmente que até você estava já coordenando na Igreja Católica e tal, e quando conheceu o Espiritismo, e seus pais na época já eram espíritas, não? Ou também depois que você conheceu o Espiritismo foram para a doutrina? É que em função da minha tia, que frequentou durante um tempo essa casa de cura, que para mim a experiência maior disso foi conhecer o Espiritismo. Meus pais também estavam envolvidos com a minha tia, meus irmãos, todo mundo, toda a família, né? Então, quando a gente começou a frequentar o Ciranda, em seguida eles também foram, porque foi uma realidade que realmente assim, explodiu dentro de nós uma nova visão de vida. E aí a família inteira, nós aqui é 8 ou 80, né? Então a família toda foi para o Ciranda, a família toda se envolveu no estudo e a família toda aderiu. E aí um dia, no início, assim, a gente se encontrou, daí o meu pai ainda na época comentou: gente, sair do catolicismo, onde o padre estava sempre na nossa casa, meu pai tinha sido várias vezes já presidente da igreja, então a gente era muito envolvido. Largar tudo isso e se dedicar ao estudo da doutrina, o meu pai brincava, né? Tem que ser macho. Tem que dizer, bater no peito e ter a coragem. Imagina naquela época, em 96, né? Tem que ter coragem de dizer que tu vai assumir um novo caminho. Então, ser espírita realmente, a primeira coisa é um ato de coragem, né? Hoje, a doutrina já está bem mais divulgada, a doutrina já está muito mais dentro das famílias e dos corações, mas naquela época, para nós, foi um ato de muita coragem. E onde a gente ia, as pessoas perguntavam: qual é a religião de vocês? A gente dizia: nós somos espíritas, com muito orgulho, né? E aí as pessoas assim, tipo, espíritas? Como assim, né? E sim, nós somos espíritas. Porque se tu é uma pessoa do bem e tu é espírita, a pessoa pensa: bom, se essa pessoa é uma pessoa do bem, essa religião deve ser uma religião interessante, né? No mínimo, uma religião legal, né? Porque exato, a divulgação do espiritismo também depende muito de como tu te posta na cidade, a imagem que tu planta, né? Então, é bem importante. Acho que o Divaldo mesmo falou, uma das maiores divulgações do espiritismo são os nossos atos como espíritas. Exatamente. E quantas casas espíritas hoje nós temos em Sapiranga, aqui, no Vale dos Sinos? Nós temos 2. Né? Sapiranga 2, né, Zeta? Uma das coisas que interessante que eu comentei, que o Ciranda é o formador das casas espíritas, né? Então, assim, comentei com um primo meu, Irineu, que é hoje o presidente da UME, ele é meu parente. E eu sempre dizia, a gente tinha muitas pessoas que vinham de Nova Hartz, de Araricá, e a dificuldade deles na época também era assim, a estrada não era duplicada, tinha pouca luminosidade, né? Não tinha obras, era horrível quando chovia, no frio, no inverno. E eu sempre dizia, a gente precisaria abrir mais uma casa em Nova Hartz, deveria de ter uma casa. Um dia eu falei para ele: olha, Irineu, um grande sonho, nossa casa é pequena, né? A gente não teria trabalhadores para a gente ter mais um posto, mais um lugar, mas quem sabe, tu pensa com carinho, né? E isso aconteceu.
Então, agora o Irineu tem todo um grupo, né, que está em Nova Hartz, Joana de Ângeles, e a gente fica muito orgulhoso disso, porque eu acho que... Hoje estava conversando com ele ainda, eu acho que o bacana seria a gente poder ter em vários bairros, pequenas casas, onde tu consiga, não casas grandes, mas onde tu consegue conhecer as pessoas, tu consegue ter um vínculo maior, né? E esse deveria ser o objetivo, talvez espírita, no meu ponto de vista. A pessoa que trabalha comigo disse, a minha igreja tem uma, perto aqui do bairro, ela disse, tem um container. Ela disse, né? Eles fizeram no bairro um container, cabe 20 pessoas. Então, bacana, eu acho que não é o tamanho, né? Mas é o trabalho daquela comunidade, daquele bairro, né? Então, assim, achei muito bacana, assim, essa ideia da gente... várias luzes em vários pontos, né? Muito bacana. Exatamente. Verdade. Mas você disse antes, você já era uma pioneira, Lisete. Lá nos anos 80, você falou, vê se eu entendi bem, que você já teve ou foi uma das fundadoras também do Ciranda de Luz, da outra casa de Sapiranga? Sim, quando eu fui para o Ciranda, era uma sala comercial num prédio no segundo andar. Tinha só uma sala com uma divisória, e essa divisória onde dava o passe, mais nada. E aí, depois disso, onde eles têm o prédio deles, era uma fábrica. E aquela fábrica foi para leilão. E na época que as fábricas tiveram problemas. E aí, primeiro se alugou, ficou lá um tempo, e depois, mais tarde, participava da diretoria sempre. Depois, mais tarde, ajudamos, né? Então, a adquirir aquele pavilhão todo. Depois, agora, já não estando mais lá, eles já duplicaram, compraram a outra parte, que era de quadra a quadra, né? Ficava de 2 ruas, assim. Mas, assim, quando eu comecei no Ciranda, era uma sala comercial. Uma sala bem pequenininha. E que bom, isso fazem aqui, a década de 80, né? 30 e poucos anos. Foi finalzinho de... eu casei em 86, foi lá por 88, 87, 88. Que eu conheci, foi logo depois que eu casei. E é a primeira casa também da cidade? Ou já tinha outras? Não, era a primeira. Mas, na realidade, o Ciranda não era nem casa antes, eram pessoas que se reuniam até... aí acho que até a Yara, talvez um dia tu entreviste ela, a história dela, mas Sim. Se reuniam dentro de uma fábrica. Era um grupo de pessoas que se reunia para estudo. Daí, depois dessa fábrica, desse lugar que não era fixo, ou em casas das pessoas, depois foram para essa sala comercial. Aí, depois da sala comercial, então, para um prédio fora, na rua, né? As pessoas poderiam entrar e adentrar com mais facilidade do que num prédio do segundo andar, né? Era muito fechado, não tinha acesso, assim, não sabiam muito, né, o que era. Então, depois que começou a fluir, e hoje é uma casa enorme, né? Maravilhosa. Eu era pequena, tá? Quer dizer, bota tempo atrás. E na casa da dona Lourdes Lânios, mãe do Moisés, ali do Cláudio, lá começou os encontros. Em seguida veio para a garagem do Cláudio, e da garagem do Cláudio foi para essa fábrica, e da fábrica foi para essa sala. Assim foi o começo do Ciranda. Muito bem. Mas sabe que vocês estavam comentando o encontro da amizade de vocês duas, o encontro no Espiritismo também, e nós do movimento espírita aqui da região do Vale dos Sinos, que se conhece de visitar as casas espíritas que tem pela região, e quando a gente sempre pensa, é claro que todos somos amigos, todos somos irmãos, né, e conhecidos dentro do movimento espírita, mas quando pensa assim, duas pessoas, duas amigas a imagem de vocês, são digamos assim, o que nos remete, né, a espiritismo, duas amigas, a Lisete e a Carla. E isso desde que conheci já, há quase 20 anos, uns 20 anos, conheci vocês. E aí vocês estão contando essa história tão bonita. Agora, o Seara do Bem, agora em 2020, 2021, nessa pandemia e a mudança em que estamos vivenciando, o acolhimento ao público, a diferenciação do trabalho, os pontos positivos que essa pandemia nos traz também para o movimento espírita. Quer falar, Carlinhos? Eu falo.
eu falo um pouquinho, o que eu vou dizer assim, ó, no início até, na semana que estavam falando que estava chegando um vírus e tal, nós estávamos viajando, nós estávamos em Santa Catarina, e a gente estava voltando, e um colega nosso mandou uma mensagem para a Zeta, dizendo assim, gente, tem um tal de um vírus assim e tal, estão falando que esse vírus é muito terrível, e é para parar os trabalhos e tal. Eu disse para a Zeta, capaz que eu vou parar de fazer os trabalhos da Casa Espírita, mas nunca, olha, vocês vão fechar a casa, mas isso é um absurdo, nunca me vi longe da Casa Espírita, deixei de viajar, eu chegava a ir para a praia, quando eu tinha férias, quarta-feira tinha trabalho, eu voltava da praia, participava do trabalho e voltava para a praia, quer dizer, gente, eu não acredito que isso vai acontecer. Eu não acreditava. E a Zeta, não, Carla, realmente, nós não vamos fechar a casa. E eis que veio o decreto, 20 de março, né, de 2020, e a gente se viu obrigada, então, a fechar, mas a gente foi um pouquinho desobediente, porque depois de um mês e pouco, nós pensamos assim, bom, a espiritualidade vai precisar muito da gente, então, com todos os cuidados, a gente começou a fazer o trabalho mediúnico, a gente ia na casa, com poucos médiuns, os médiuns de mais tempo de casa, fazíamos os trabalhos mediúnicos, mas começamos devagarinho com palestras online, os estudos a gente parou um tempo, depois já voltou online, eu acho que nessa época a gente parou na realidade muito pouco, a gente manteve a palestra online, a gente manteve as aulas online, e o nosso mediúnico pode-se dizer que parou muito pouco, porque a espiritualidade inclusive dizia, confie em nós, mantenha o trabalho, né? Isso vai demorar, mas vai passar, é para ser, né? E mantenham a fé, Jesus está com vocês e vamos embora. É isso aí, mais ou menos, né, Zeta? Até porque nosso mediúnico é um grupo de 6 pessoas, a metade é família. Então, metade é família. Metade é minha família que vai, então era mais tranquilo para nós. Mas a gente parou agora, início do ano, né? Quando temos realmente ali em março, que houve aquele final de fevereiro e março, ali que a gente teve realmente uma pandemia muito severa. E o que acontece? O que eu acho que é positivo e o que eu acho que é negativo? Negativo é que as pessoas acabam se afastando. De uma certa forma, essa comodidade de tu sai da tua rotina e acabam se afastando, às vezes nem assistindo online, o que nos deixa muito triste. E o que acontece? Mais do que nunca, nós deveríamos estar conectados. O que a gente optou? Vamos fazer a palestra, isso foram durante meses, online, na Casa Espírita. Então, o palestrante, que normalmente era um de nós da casa, era algum trabalhador da nossa casa, e um menino que filmava. Então, iam 2 pessoas lá, no horário, colocávamos online, Facebook, Instagram, online, ao vivo, depois deixávamos no YouTube, mas e tentávamos conscientizar os grupos de estudo de que estarmos conectados naquele horário, todos juntos, é que auxilia a espiritualidade. Quanto mais unidos, né, a gente diz assim, é como nós jogamos aquela pedrinha no rio, uma pedra pequena vai dar ondas pequenas, uma pedra grande, ondas maiores. Então, nós conectados todos juntos, a nossa vibração é maior. E no início a gente conseguia bastante pessoas, algumas acabam desistindo, e isso nos preocupa muito. Então, lado negativo é esse nos acomodarmos, né? Nos acomodarmos, sairmos da rotina e desistirmos de certa maneira. E o que acho que é extremamente positivo é que veio para ficar o online e o presencial, né? O híbrido que chamam. Os grupos de estudos, no momento em que a gente colocou no Instagram noticiando, a Carla está dando aula para quais os estados, Carla? São teus alunos? Olha só, tem gente do Ceará, tem uma de Minas Gerais, tem pessoal de Canoas, tem pessoal de Dois Irmãos, tem pessoal de Bagé, tem aqui de Taquara, tem da nossa cidade, né? Tem 42 no total. Então que é bem legal. Bem esse legal. É o ponto positivo da tecnologia, né? É verdade. Veio para ficar. É claro que nossos trabalhos, quando passarem os decretos e também passar essa questão da pandemia,
temos o trabalho em nossas casas presenciais. Mas esse trabalho online, o trabalho, né, no mundo virtual, também é importante porque espíritos, né, como você falou, do Ceará, de outros lugares, podemos ficar conectados também, buscando esse conhecimento. Isso é maravilhoso. Só isso que a Zeta falou é bem importante. A gente se preocupa porque a pessoa se acostuma a ficar em casa e aí o retorno a frequentar o lugar físico, a casa espírita em si, para poder tomar um passe, fazer fraterno, voltar aos estudos presenciais. Isso a gente está notando assim que vai levar, o motor vai começar devagarinho a andar, porque a coisa está bem, bem devagar. O pessoal prefere ficar em casa, né? E uma das coisas que a gente está fazendo já é vendo orçamentos de fazermos, então, todo esse equipamento que precisa, de profissionalizar um pouco mais. Hoje a gente filmava só com celular, então, de termos esse canal profissional de imagem, de voz, né, de volume, de imagem, inclusive, a gente vai tentar organizar para que a gente mantenha sempre. Então, vai ser, inclusive, a própria internet. Tu precisaria para ter as aulas não, híbridas, né? Então, é todo um processo novo, uma estrutura nova, que a gente já está iniciando essa preocupação de adquirirmos esse equipamento para mantermos futuramente nesses dois casos, né? Então... Que é um caminho, inclusive, da educação, né? O ensino híbrido também, que já se comentava na área, e agora também, com a pandemia, é um dos caminhos também, que possivelmente não tem volta. Realmente, essa questão online está bem presente, os cursos EAD, principalmente no ensino superior. Né? Mas ainda acho, Marcelo, que a pessoa que tiver condições, eu acho que isso é muito bacana para quando a pessoa está com dificuldade e quando está distante, né, fazendo isso. Mas as pessoas que podem estar presentes, no meu ponto de vista, a nossa conectividade com o mundo espiritual, o ambiente espiritual, né? Então, assim, estar em casa e realmente estar conectado é uma coisa. Ou tu apenas está em casa, põe no mute, procura não sei o quê, toma um chimarrão, vai não sei aonde. Então, esse tipo de conexão não é tão importante ou tão expressiva que nem estarmos juntos num ambiente, né, onde estamos todos na mesma vibração. Então, eu acho o bem de estarmos presenciais, nesse ponto, acho que ainda qualifica mais, né, do que às vezes a pessoa está conectada, mas não está, né? Isso. Não, mas eu acredito que também é diferente. Eu acho que o fato da questão da conexão e do online agora que está nos auxiliando, e até a iniciativa de vocês de profissionalizar, então, isso não substitui o presencial, não substitui a casa espírita. É isso diferente. Aí. É toda uma questão, né, até de ciência, né? Como vocês estão colocando dessa questão vibracional, onde estamos reunidos ali. E até a mente, né, vai de uma outra forma se a gente está reunido na casa espírita que a gente está em casa. Eu estou em casa, estou assistindo a palestra. Mas a minha vibração é diferente. Ela não vai estar tão conectada, ela vai estar mais dispersa, né? Embora eu esteja ouvindo. E dentro do ambiente, não sei se é esta também o que... Exatamente. Exatamente. Perfeito. Meninas, vocês também, a Sapiranga, né? Já desde os anos 80 você mencionou a Lisete na questão também luterana, a Carla na Igreja Católica. Isto. E a questão que a gente até tem algumas perguntas que nos colocam e nos mandam de não espíritas. E uma delas, que a gente ouve ainda, e acredito que vocês também, nesse decorrer dos anos, é sobre Jesus. Os espíritas são cristãos? O que vocês podem nos falar, né, para aqueles que estão nos acompanhando? Meu Deus! A gente, cristão é todo aquele que segue Cristo, né? Então, o espiritismo é baseado na palavra do mestre, né? A codificação de Kardec é toda em cima da codificação da palavra de Jesus, né? Inspirado por Jesus, com certeza, e pela espiritualidade que Jesus designou para fazer todo o trabalho junto com Kardec. Viver o espiritismo é viver Jesus. É o nosso mestre, modelo e guia. Né, Zeta?
Com certeza. Eu já ouvi falar, vem toda uma problemática de história junto, e eu gosto muito dessa parte da história, onde essas alterações dentro do nosso próprio evangelho, nas escrituras, e então, assim, todo esse mal entendido do que é um cristianismo. Então, assim, eu gosto de estudar, eu gosto de buscar, essa parte me fascina. Aonde se perdeu isso, onde que só é cristão quem segue exatamente a Bíblia ou a palavra de Deus, né? Sendo que ela tem milhares e milhares de traduções diferentes uma da outra, em várias línguas, em várias maneiras de se colocar. Então, como assim? O que tem que seguir é a moral do Cristo, né? É a sua essência. Então, às vezes a gente esquece a essência, e o Espiritismo, ele quer resgatar esse cristianismo primitivo, né? Que é a essência do Cristo, que não é tão somente as normativas, se come tal coisa, se usa tal roupa, né? Ou se faz o dogma tal, enfim, né? As cerimônias, ao contrário, viver o Cristo, aquilo que ele exemplificou. Eu acredito que o Espiritismo seja essa nova postura, e muito difícil de ser realizada, né, porque exige muito mais do que cumprir certos, né, rituais, e tá tudo liberado, né? Então, assim, é bem interessante. Bem interessante. Pena que as pessoas não veem dessa forma, né? Não conseguem entender essa forma. Se fixam muito, inclusive quem gosta do Espiritismo, quem pela parte do fenômeno, que ela é apenas um adicional. A essência realmente é a moral, a transformação moral, e eles pegam no fenômeno. Então, a maioria das pessoas que chegam a casa é pelo fenômeno, pela curiosidade, ou então por alguma dificuldade muito grande, né, que querem consolo, mas muita é a curiosidade, né, do fenômeno. Ainda se vê bastante isso, chegar pelo fenômeno, meninas. Vocês acham que era uma questão aqui nossa, da região Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul? Não, eu acho que não. Eu acho que é de uma maneira geral, porque a busca do espiritismo muitas vezes é muito mais pelo sensacionalismo, pela manifestação mediúnica, né, pela ignorância entre não entender exatamente o que está acontecendo, do que pela moral do mestre. Com certeza. Eu acho que é para todos. Toda casa espírita que tem, de uma certa forma, fenômenos, ou que expõe mais essa parte, são casas lotadas de pessoas, né? O movimento, a própria cura, que é interpretada de modo equivocado, as casas lotam. Então, quando chega numa casa onde se tem apenas uma palestra, tem apenas uma oração e mais nada, é um pouco frustrante para quem não tem conhecimento. Acreditam que vão ter fenômenos maiores, que vão ver coisas, que vai ter luzes diferentes. Então, todo esse adendo é um pouco frustrante para casas espíritas que são realmente fundamentadas na transformação moral, que é a educação. Eu sempre digo, para mim, casa espírita é uma escola. É uma escola, quadro negro, nem mais quadro negro, né? Já estamos, né, no data show, mas enfim, né? Computadores. Mas como se fosse antigamente, né, o quadro negro, lá, vamos escrever, vamos aprender, né? Beleza, e a questão e aquilo que a gente aprende, eu pelo menos, essa resposta eu obtive com o Espiritismo, e que foi uma coisa assim que quebrou paradigmas para mim. Onde estão escritas as leis de Deus? Está lá no Livro dos Espíritos a resposta, né? Na nossa consciência. Isso realmente, para mim, foi de algo que eu não, até então, não tinha a noção. A gente ainda estava ligada à questão do livro, né? Ou de alguém, ou de alguma palavra, e a gente sabe que Jesus, o exemplo de Jesus e as leis de Deus estão na nossa consciência. Isso, meninas? Perfeito. Fala, Zeta, depois eu falo. Eu sempre tomo a frente. Não, essa busca
das regras, e assim, eu estava falando como eu estava falando antes, eu gosto muito dessa questão onde está escrito as leis divinas, porque a interpretação daquilo que foi vivido. Então, não tem Haroldo Dutra Dias, que tem traduzido os evangelhos, tentando ser mais neutro possível, né? Não é uma tradução espírita, ao contrário, mas buscando o que cada frase, a moral realmente do Cristo, o que cada frase, porque se nós olharmos simplesmente por aquilo que está escrito, é quase que não conseguiremos entender, né? Deixar a sua família, as mensagens do Cristo. Então, assim, na sua essência, da época, daquilo que foi vivido, que para quem era falado, né? Como é que vivia o povo naquela época. Então, assim, Paulo, né? O Novo Testamento, agora a gente tem dentro da Casa Espírita, achei maravilhoso, que é o EAD, que é esse aprofundamento da doutrina, estudo aprofundado, e que busca resgatar isso, a história, não quem foi Paulo, as cartas de Paulo, para quem ele escreveu, os povos de Israel. Então, toda essa parte onde, depois de tudo estudado dentro da doutrina espírita, todo o livro dos espíritos, dos médiuns, se busca também, né, e as parábolas, os ensinos das parábolas, então está agora cada vez mais fortalecendo isso, mas na sua essência, na sua moral. Então isso eu acho fantástico, porque a gente vai entender o porquê que foi falado cada coisa, né? Para que povo, que época, né? Eu acho isso maravilhoso. Ótimo, e fica a dica aí, na verdade, né? Estudar o Espiritismo, estudar Jesus, a moral de Jesus. Complementa para nós, Carla. Não, e quando tu fala assim que as leis de Deus estão na nossa consciência, todos nós temos dentro de nós a certeza do que é certo e a certeza do que é errado. Só que pelo grau de evolução que a humanidade se encontra, ainda somos um povo. Quando eu falo em povo, a humanidade ainda com raras exceções, se porta no sentido de que precisa algum líder. Levanta, senta, canta, faz isso, faz aquilo, pede perdão, reconhece teus pecados. E a doutrina não. A doutrina ela vem e ela diz que a moral de Jesus, né, é o amor. A linguagem de Jesus é o amor. Então o Espiritismo não tem esse comando, esse chefe único, né, esse estadista que vai colocar para todos uma ideia, como padres e pastores, né? O Espiritismo simplesmente propõe, né, não impõe, propõe a moral de Jesus, que resumidamente é o amor, e que muitos ainda se sentem com dificuldade de, por si só, assumir as regras e as rédeas da sua vida através do Espiritismo. Ainda muitos a gente nota que precisam alguém que os comande. Agora vamos fazer isso, tu faz aquilo, isso pode, isso não pode, tu vai para o inferno, ou tu não vai para o céu, ou tu é um pecador, ou, né? E sabe, as regras que a maioria das religiões ainda colocam para as pessoas, e que muitos ainda estão no estágio que precisam disso. E a doutrina coloca perfeitamente de que a moral de Jesus, as leis do Pai, eles estão dentro de nós e que nós sabemos. Então a gente precisa assumir esse novo papel, assumir essa responsabilidade sobre a nossa vida, sobre a nossa trajetória, porque cada desencarne faz com que a gente se veja de frente para a espiritualidade, de frente para nós mesmos, e que a gente reconheça os erros, assuma a sua responsabilidade, e com a misericórdia do Pai, numa reencarnação próxima, a gente venha a resgatar e a reparar nossos próprios erros, né? Mas eu vejo que a doutrina, ela é uma proposta de amor, mas aonde tu assume a regra e tu assume as rédeas da tua existência. E isso eu acho maravilhoso. Esse descortinamento da verdade de Jesus, onde essa proposta, né, olha para o teu irmão e caminha de braços dados, né? Então, aonde a gente tem que entender que somos todos convocados a nos unir e não a nos julgar e nos menosprezar
como a maioria das religiões fazem, né, que só o católico se salva, ou só o evangélico é que, né, vai conseguir um caminho melhor para a eternidade. Não, e a doutrina é uma doutrina de união, né? É uma doutrina onde nos une como irmãos. Eu acho isso, eu sou apaixonado pela doutrina espírita, por essa proposta grandiosa, e por isso o estudo, que nem a Zeta fala, por isso que a casa é uma casa de estudo, é uma casa de oração, porque ela realmente faz com que a gente se descubra nisso, né? E consiga caminhar nas regras do mestre. Eu acredito, Marcelo, que essa pandemia, ela veio justamente para mexer com toda essa existência, nos mostrar que a morte, ela é muito mais próxima e despertar em nós essa espiritualidade sofrida, muito sofrida, necessária pela nossa evolução, mas haverá mudanças, não rápidas, não acredito nisso, porque nós levamos muitos anos para nos modificarmos, mas acredito sim, que não seremos mais os mesmos. Ah, com certeza. Né? Meninas da Seara do Bem, o Bússola Espírita agradece a disponibilidade, a caridade de vocês de doar um pouquinho do tempo para conversar aqui com a gente. Então, fica então a mensagem final para todos nós, tanto da Lisete quanto da Carla. Vai, Carlinha. Mensagem final, a certeza de que existe um Pai que nos ama, que Ele é todo amor e caridade, mas Ele é justo e bom. Existe um Mestre maravilhoso que ilumina os nossos pensamentos, mas tenhamos todos nós que estar conectados com esse Mestre através do bem, de bons pensamentos, de muita fé e, principalmente, o maior mandamento, né, que a gente deve buscar para que tenhamos uma vida boa e uma vida de paz, que é amar ao próximo como a si mesmo. E a minha mensagem final é um depoimento de que, dentro da doutrina espírita, através da reencarnação, eu descobri um Deus justo. Eu não consigo mais visualizar o mundo, a humanidade, não consigo entender Deus sendo amor e bondade, se não existe a explicação das diferenças, das dores, tudo que a gente vê por aí afora, essa explicação de que tudo há um porquê e que a reencarnação nos explica e que todos nós chegaremos a uma evolução pelo tratamento de equidade, né, que Deus nos promete, com diferentes etapas, mas sim, todos chegaremos lá, e isso é maravilhoso. Assim como me fez um grande bem, desejo a todos que tirem um tempinho e vão atrás da sua verdade. É isso que importa, né? A verdade de cada um. E o Bússola Espírita está ficando por aqui. E não esqueça, a caridade é a nossa notícia. Você conhece alguém que está fazendo bem? Então, conte pra gente. Envie aqui para comentar, como a Carla, como a Lisete fizeram hoje, pioneiros na sua cidade. Qual foi o primeiro centro espírita do seu município, do seu estado? As pessoas que estão com projetos sociais, pessoas que, de repente, nunca foram ouvidas na internet ou no mundo virtual. Conte pra gente. Bússola Espírita aguarda você.